Boa tarde, meninos. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz operações com monômios. Então, eu coloquei aqui um exemplo de adição, de subtração e também de multiplicação. Depois a gente vai ver a divisão, né? Que ainda tá faltando a parte de divisão, tá bom? Mas é bem simples, então prestem bem atenção para vocês entenderem direitinho, tá? Então, primeiro, para vocês entenderem, né, sobre adição de monômio. Como eu já expliquei para vocês, em um monômio você tem o coeficiente e você tem a parte literal. Então, para você fazer, por exemplo, a adição, né, quando eu falo adição, pode ter aqui, eu coloquei aqui um sinal negativo, né, só para vocês entenderem certinho, que quando eu falo adição, eu posso ainda ter ali um sinal negativo, não tem problema, você está somando, só que você está somando um número negativo, aí você vai fazer ali o seu joguinho de sinal e vai ter que tirar, né? Então, você já tem que ter isso na cabecinha de vocês, que quando eu estou falando de soma, né, eu posso somar menos 2 com menos 3, menos 2 mais 2, então eu estou juntando esses dois números, tá? Mas aí, beleza. E agora isso nem vem ao caso, tá? Mas você tem aqui o coeficiente, você tem a parte literal, que é aquela parte que está acompanhando o seu coeficiente. Então, daqui do mesmo jeito, você tem o seu coeficiente que é 3 e você tem a parte literal. A parte literal aqui no caso é A vezes x ao cubo. Mas aqui você tem o seu coeficiente, que é 7, mais ainda a sua parte literal, que é x ao quadrado. E quando você for fazer essas operações de adição e de subtração, vocês só vão poder juntar, ou seja, somar ou subtrair os monômios, né, que tiverem ali as partes literais idênticas. Então, aqui você olha, 5x ao quadrado. Então, a parte literal é x ao quadrado. Aqui, 7x ao quadrado. Então, a parte literal é x ao quadrado. Então, esses dois você pode juntar. E aí, você vai olhar o sinalzinho. Aqui você tem 5x ao quadrado e aqui você tem 7x ao quadrado. Então, você vai somar 5 mais 7. 5 mais 7 dá 12. 12 o quê? X ao quadrado, certo? Se eu chamar esse x ao quadrado de lápis de cor, você tem aqui 5 lápis de cor, mais 7 lápis de cor. Então, você tem um total de 12 lápis de cores, certo? Da mesma forma, meninos, aqui eu tenho 3 como coeficiente e tenho a vezes y ao cubo. E aqui eu tenho também um a vezes y ao cubo. Então, eu vou somar esses dois. Só que aqui eu tenho menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 fica menos 2a y ao cubo, né? Você tem aqui, ó, 1 menos 3. Então, você precisa fazer o joguinho de sinal, tá bom? Então, eu fiquei agora com este novo monômio aqui, beleza? Aqui na minha subtração, eu quero saber quanto que é A menos B. Então, eu coloquei aqui um A e coloquei aqui um B. Então, vou fazer isso aqui com vocês para vocês verem como é que fica, tá bom? Então, aqui, ó, o meu A é 5x ao quadrado menos 3ay ao cubo menos B. Então, você coloca o menos, abre o parêntese e coloca 7x ao quadrado mais AY ao cubo. E agora você vai fazer o joguinho de sinal, tá bom? Então, vamos lá, vai ficar, ó, 5x ao quadrado menos 3ay ao cubo, menos com mais, menos, 7x ao quadrado, menos com mais, menos, AY ao cubo. Então, não tem segredo nessa parte. Eu só fiz o jogo de sinal, menos com mais, menos com mais. Fiz o meu joguinho de sinal aqui e coloquei. Agora, eu caí, né, na mesma questão aqui de cima, onde eu só tinha que juntar o que fosse, que tivesse a parte literal igual,
Então, aqui vocês vêm agora e vai olhar. Aqui você tem, ó, 5x ao quadrado e aqui você tem menos 7x ao quadrado. A parte literal é igual, então o que você faz? Faz a operação com os coeficientes. Então, vai ficar, ó, 5x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Então, você tem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 7, então, ó, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 2, né? Você tem 5 que está devendo 7, ainda fica devendo 2. 2 o quê? Copia a sua parte literal, 2x ao quadrado, certo? Da mesma forma, agora você vai fazer a operação com AY ao cubo. AY ao cubo. Então, aqui você tem menos 3 AY ao cubo, menos A. Ou seja, menos 3 com menos 1, menos 3 com menos 1, fica menos 4 AY ao cubo. Ou seja, sinais iguais, o que a gente faz? A gente soma e conserva o sinal, né? Soma e conserva o sinal. 2 mais 1 é 3, porque você somou e conservou o sinal. Menos 3 menos 1 é menos 4, você somou e conservou o sinal, certinho? Então, aqui nós já encontramos o valorzinho aqui, para quando a gente está fazendo a operação com monômios, beleza? Então, tá aqui certinho para vocês. Aqui não tem segredo, certo? É só você lembrar que em um monômio 5x ao quadrado, por exemplo, este primeiro valorzinho seu aqui, ó, a gente chama de coeficiente, é o seu coeficiente. E esta outra parte é a sua parte literal, tá? E você vai juntar quando você tiver parte literal idêntica. Agora, vamos ver, meninos, aqui embaixo. Multiplicação de monômios. Como que fica agora as multiplicações? Então, vamos pensar. Na multiplicação, não precisa ter parte literal igual, tá bom? Pode ser parte literal diferente, que você vai fazer a operação do mesmo jeito. Então, essa aqui eu coloquei só de 1, é muito fácil. Você vai multiplicar este com este. Então, você vai multiplicar, ó, a parte do seu coeficiente com o coeficiente, multiplica coeficiente com coeficiente. E cada parte literal aqui, né, por exemplo, o A com o A e o X com o X. Mas se eles fossem parte literal diferente, você ia multiplicar do mesmo jeito também, tá? Então, não tem segredo. Então, você vai multiplicar aqui. Primeiro, 4 vezes 13. Então, você vai ter aí, ó, 52. Olha aqui o sinalzinho para mim. É menos com mais, fica menos. Aqui eu tenho A elevado a 1. E aqui eu tenho A elevado ao cubo. Então, deixa eu abrir aqui, ó, um cantinho para a gente tirar dúvidas. E aqui eu vou colocar para vocês essa multiplicaçãozinha. A vezes A ao cubo. Vou fazer ela aqui para vocês. Eu tenho aqui, meninos, multiplicação de potência. Multiplicação de potência com a mesma base. Isso aqui é uma potência, certo? Uma potência, onde o A é a minha base e o 3 é o meu expoente. Certinho? Posso ainda colocar assim para vocês ainda, ó. Um A elevado a B, ele é chamado de potência. Esse A é a minha base e o B é o meu expoente. E toda vez, né, que eu tenho essa junção de base e expoente, isso tudo aqui, meninos, é chamado de potência, certo? E em potência eu tenho a operação de multiplicação, divisão de potência, né? Então, aqui fazendo a operação de multiplicação de potência, eu tenho o seguinte: toda vez que eu tiver multiplicação de potência com a mesma base, eu vou conservar a base e vou somar o expoente. Então, aqui está elevado a 1, não, né? Não estou vendo aqui nada, então é porque tem 1, eu tenho 1A. Então, eu tenho A elevado a 1 mais 3. E 1 mais 3 é 4, então ficou A elevado a 4. Ou seja, multiplicação de potência com a mesma base, vocês vão fazer o quê? Conservar a base e vão somar os expoentes. Se for base diferente, não tem como você fazer isso,
tá? Então, você não vai fazer nada, só vai repetir. Então, aqui, voltando ao nosso exercício, é isso que vocês vão fazer. Eu tô multiplicando A vezes A ao cubo. Então, eu já vi que fica A elevado à quarta potência. Porque a gente soma, né? A gente soma aí o expoente. Depois, eu tenho x ao quadrado vezes x elevado à quinta potência. Então, vamos colocar lá no nosso cantinho de dúvidas ele. Tenho aqui, ó, x ao quadrado vezes x elevado à quinta potência. Então, eu tenho duas potências com bases iguais. O que eu faço quando eu tenho multiplicação de potência com base igual? Conservo a base e vou somar o expoente. 2 mais 5 dá 7. Então, eu fico com x elevado a 7, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês não esquecer. Multiplicação de potência com a mesma base. O que vocês fazem? Vocês vão conservar a base e vão somar os expoentes, tá bom? Beleza? Então, aqui, voltando ao nosso exercício, x ao quadrado com x elevado à quinta potência vai ficar x elevado a 7. Pronto, fechou aqui. Agora, vamos ver uma multiplicação quando eu tenho aqui, né, um polinômio. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma multiplicação assim, ó. A ao quadrado mais B. E eu vou multiplicar agora isso aqui por A mais B. Ou seja, eu tenho aqui a multiplicação de polinômios, né? Aqui eu só tinha 1 para poder multiplicar. Aqui eu tenho 2 para poder multiplicar, certo? Ó, tenho 2. Como é que eu faço? Então, olha só. Primeiro, vamos resolver só assim, ó. A ao quadrado vezes A mais B. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, do que eu vou fazer. Então, aqui eu multipliquei o primeiro com o primeiro aqui. Eu só tinha 1. Aqui eu já tenho 2, então eu vou fazer, ó, o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Vou fazer essa multiplicaçãozinha. Então, eu tenho A ao quadrado vezes A, potência com mesma base, eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Então, eu vou somar 2 mais 1. Então, tenho aqui 3. A ao cubo mais A ao quadrado vezes B. Então, olha só, A ao quadrado vezes B. É só eu juntar, certo? Não tem mais nada que eu possa fazer. Aqui, meninos, agora eu coloquei, né, um exemplo aqui para vocês, que tem muito aí no exercício de vocês essa semana, que é quando você tem essa multiplicaçãozinha de polinômio. O que você faz? Você vai fazer a operação que a gente chama de distributiva. Ou seja, você vai multiplicar o primeiro elemento com o primeiro e o primeiro com o segundo. Mas ainda vai ficar faltando um elemento aqui, certo? Que é esse segundo elemento. Então, você multiplica ele com o primeiro e ele com o segundo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. É fazer, ó, a multiplicação aqui, ó, do primeiro elemento com o primeiro elemento e do primeiro elemento com o segundo elemento. Depois, você vai fazer a operação agora, ó, segundo elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento. Ou seja, né, você faz essa distributiva, que a gente chama aí de chuveirinho, tá bom? Para vocês não esquecer. Então, a gente faz o famoso chuveirinho. Então, como que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer as minhas multiplicações. Então, olha só. A vezes A ao cubo
Potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Aqui, ó, A vezes B, A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B, certo? Aqui, ó, B vezes A mais AB. Aqui, B vezes B mais B ao quadrado. Tem alguma coisa aqui com a mesma parte literal? Não, não tenho. Então, ficou desse jeito. Agora, vamos supor que a gente tenha que juntar as partes literais iguais. Então, vou colocar um outro exemplo aqui para vocês aqui embaixo. Vamos supor que eu tenho assim, ó. A mais B vezes A menos B. Olha que legal esse exemplo aqui. Eu gosto muito desse exemplo. Então, você vai fazer a sua distributiva. Vai ficar A vezes A vezes B aqui, com A e B com B. Fazer a distributiva, né? Bonitinha. Olha como que fica. Ó, A vezes A ficou A ao quadrado. Potência com mesma base. A vezes B ficou AB, mas aí você olha o sinal. Mais com menos fica menos. Depois que você tiver multiplicado o primeiro elemento com o primeiro e o primeiro com o segundo, acabou aqui a sua multiplicação com o primeiro elemento, né? Não tem mais nada que você precisa fazer. Então, agora você vai para o segundo elemento. Beleza? Então, aqui já acabou. O A já era. Agora, vamos aqui para o B. Então, vai ser B vezes A e depois o B vezes o B. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, B vezes A mais AB. Mais com menos, menos. E B vezes B, B ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou juntar o que tiver parte literal igual. Então, eu tenho aqui, ó, AB menos AB mais AB. Então, ó, cortou, cortou. São iguais, né? Então, eu fiquei com A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Olha que bonitinho. Certinho? Beleza?